Olá, colegas! Quer saber tudo o que acontece no tribunal, sessões e subseções judiciárias? Então fique com a gente, porque o Primeira Região na TV está no ar. Vamos aos fatos da semana. A partir de agora, os portais da Justiça Federal e do Conselho da Justiça Federal, CJF, estão independentes. Os endereços www.jf.jus.br e www.justiçafederal.jus.br apontam para o novo portal que reúne informações de todos os órgãos da Justiça Federal de primeiro e de segundo grau. Já o endereço www.cjf.jus.br é exclusivo do CJF. O Corregedor Nacional da Justiça Substituto, conselheiro Guilherme Calmon, se reuniu no dia 10 em Brasília com representantes dos Tribunais Regionais Federais da Primeira e da Segunda Região, da Caixa Econômica Federal, da Engea, empresa gestora de ativos, e da AGU, Advocacia Geral da União, para fixar as metas de conciliação a serem cumpridas por estes tribunais no segundo semestre deste ano. Na reunião, o Tribunal Regional Federal da Primeira Região, por meio do coordenador do Sistema de Conciliação da Primeira Região, SISTICOM, desembargador federal Reinaldo Fonseca, se comprometeu a resolver, por meio de conciliação, ao menos 5.000 processos envolvendo o antigo sistema financeiro de habitação ou créditos comerciais negociados pela Caixa Econômica Federal, relacionados a esses contratos. O TRF da Primeira Região também está presente nas redes sociais. A Assessoria de Comunicação, ASCOM, disponibiliza na página do órgão no Facebook as principais notícias sobre a Justiça Federal da Primeira Região. O conteúdo pode ser visto no endereço www.facebook.com/ascomtrf1. O Núcleo de Conciliação de Belo Horizonte produziu um desfecho inédito na Justiça Federal através da conciliação. Um cenário de conflito que perdurava por 17 anos se tornou um modelo de desocupação pacífica com a saída voluntária das famílias e o retorno do prédio da Fundação Navantino Alves ao grupo da Santa Casa de Misericórdia. Veja na reportagem. O prédio da Fundação Navantino Alves fica em área nobre, na região hospitalar de Belo Horizonte. Criada na década de 80, a fundação realizava atendimentos médicos e educacionais para crianças. Nos anos 90, a fundação faliu e começa aí uma longa batalha judicial. Inicialmente foi proposta uma ação na Justiça Estadual pedindo a extinção da fundação e a liquidação dos bens para pagar dívidas trabalhistas. No Supremo, o processo inicial foi anulado e remetido para a 7ª Vara da Justiça Federal de Minas Gerais. A verdadeira lide, às vezes, o papel não comporta. Então, se você não conversa, se você não dialoga, faz parte do processo, você não sabe exatamente sobre o que é o litígio. Então, você tem a falsa impressão, como era, que o litígio era sobre a extinção da fundação, quando, na verdade, eu tinha um problema social e gerencial por parte dos entes que trabalhavam ali do próprio Estado, muito maior do que isso. A situação de abandono fica visível a um olhar mais atento. Em 1995, a sede da Fundação começou a ser invadida, inicialmente por funcionários que não receberam verbas trabalhistas, depois por camelôs que guardavam mercadorias nos 2 edifícios. Seu José Cordeiro é um destes vendedores que ocupou o prédio. O moço que era o porteiro da fundação. Hoje perdeu a fundação. Faliu e não pagou os empregados, não sei se pagou até hoje. Então, para ele não sair no prejuízo, o que ele fez? Como ele era porteiro, ele foi alugando. Ele alugou um quarto para um camelô, um quarto para outro. As salas onde funcionavam os consultórios foram transformadas em moradia pelos invasores. A energia chegava através de gatos, o que provocava sérios riscos de incêndio, devido à proximidade da energia com instalações hidráulicas mal feitas,
verdadeiras enjambrações. A 7ª Vara da Justiça Federal de Belo Horizonte realizou uma inspeção judicial para definir o perfil das famílias. Eu percebi ali que a gente tinha uma estratificação como tem na sociedade brasileira. Então eu tinha pessoas miseráveis que viviam pior do que animais e tinham pessoas que conseguiam viver com muito mais dignidade, sem nenhuma contrapartida. 36 famílias com 25 crianças ocupavam os 2 prédios, vivendo em precárias condições de segurança. No caso deste ex-morador, a invasão passou por 3 gerações. Meu pai vendia cachorro-quente na porta aqui, antes daqui fechar. Entendi. Aí ele guardando o negócio aqui, depois fui ficando, dormindo. Aí quando eu vinha visitar ele aqui, acabei de vir morar aqui. Aqui ele conheceu a Alzenir, que trouxe as 2 filhas. Com ela, teve este garotinho que nasceu aqui. 5 pessoas dividiam este pequeno espaço, convivendo com o medo. Despejo, coisa ruim, que as pessoas assaltavam a rua e passavam correndo aqui no corredor. A gente via as pessoas gritando no corredor aqui. Teliana Silva começou guardando mercadorias, depois trouxe 3 filhos e ocupou durante 13 anos uma das salas da fundação. Questão mesmo de cansaço, termina tarde, voltar cedo, né? E aí eu resolvi mudar, né? Aí conversei com a minha filha, falei assim, não, vamos ficar lá, mais prático, mais fácil. A cada sala transformada em moradia, uma história de dor e abandono. Eu não tinha condição, meu marido não trabalha fechado, ele é autônomo. Aí aqui era mais fácil morar, que a gente só pagava água e luz. A inspeção judicial também verificou as péssimas condições sanitárias onde eram produzidos alimentos vendidos no setor hospitalar. Essa parte aqui é a parte que teve maior invasão de pestes urbanas, como eles dizem, né? São roedores, baratas. Então aqui assim, a condição de higiene nem para manipulação de alimentos e muito menos para moradia. Concluída a inspeção judicial, chegou a hora de conciliar. No mês de maio foram realizadas 46 audiências com 100% de acordos. As audiências contemplaram cerca de 40 famílias. Os valores negociados variaram de 3 a 30 mil reais, dependendo do tempo de ocupação do imóvel. Nós não estávamos indenizando pela ocupação. O que a gente estava fazendo é reconhecendo a nossa incapacidade de resolver o conflito em tempo razoável e, para isso, né, o judiciário, junto com seus parceiros, com as partes do processo, estava concedendo uma ajuda de custo para que eles pudessem recomeçar a vida com dignidade. Para as famílias mais vulneráveis foi dada a oportunidade de inclusão no programa habitacional Minha Casa Minha Vida. Também receberam ajuda de custo para desocupar o imóvel. Quando começou a tirar a mudança, que começou a tirar as coisas, eu pus a mão ali e falei, Senhor Jesus, como é que eu vivi num lugar desse tanto tempo? Eu fiquei com vergonha. O que poderia ter se transformado num cenário de conflito com a saída forçada das famílias se tornou um modelo de desocupação humanizada, com cenas inéditas entre policiais e moradores, como abraços e aperto de mão. A conciliação, ela vem para resolver a lide que permeia o processo, o drama social que está por trás de cada processo. É para humanizar, é para dar um rosto para o cidadão que vive, que litiga na Justiça Federal. Precisou do ser humano olhar no olho do outro e foi um processo que foi resolvido porque havia e houve a confiança entre as pessoas que estavam ali, todas elas. Então foi uma vitória da confiança e uma vitória da humanidade, para provar que a gente precisa do desenvolvimento do eletrônico, do virtual, como um instrumento. Mas o fim é sempre o ser humano. Em solenidade, o prédio da Fundação foi entregue à Santa Casa de Misericórdia, que assumiu as dívidas e o compromisso de dar uma destinação social ao imóvel. Nós vamos já pôr uns consultórios aqui a curto prazo e vamos fazer um estudo do que vai ser melhor aqui para atender a população de qualquer forma na sua vocação, que é a saúde. E a Justiça e o Ministério Público saem ganhando porque, junto com a sociedade, construíram em Belo Horizonte uma solução pacífica para essa controvérsia, pela via da conciliação e, acima de tudo,
com a preocupação de fazer o melhor para o tecido social, para a sociedade. O que para os outros moradores ainda é esperança, para a vendedora ambulante Teliana já é realidade. A família dela foi a primeira família contemplada com a nova casa. Estou me sentindo realizada agora. Estou muito feliz, é uma casa muito linda, muito espaçosa, uma vista maravilhosa. Estão havendo aí várias manifestações populares por todo o país e os reclamos que a gente pode traduzir no âmbito do nosso judiciário em relação a essas manifestações é justamente esses reclamos de uma nova postura de agilização do processo, de solução de demandas que realmente não se fiquem eternizando os processos aqui na Justiça, e esse foi um marco importantíssimo para a conciliação aqui em Minas Gerais. Veja agora a agenda da semana. No dia 24 de julho, será inaugurada a subseção de Itaituba, no Pará. A Vara Única terá competência geral e Juizado Especial Federal Adjunto Cível e Criminal. Ficamos por aqui. Na semana que vem, temos um novo encontro. Até lá!